As pessoas perguntam como me livrar do sofrimento. Reparem a pergunta: como me livrar do sofrimento? Agora, observe: ninguém pergunta quem é este nessa experiência chamada sofrimento. Para nós, isso é algo tão comum, essa ideia de uma experiência, que é a experiência do sofrimento, e que dela precisamos nos livrar, que a ideia principal em nós, o conceito principal em nós é a presença de alguém. Alguém é importante. A experiência em si não tem qualquer importância. Agora, notem que coisa interessante nós temos aqui. Nós queremos a solução de um problema, sem a compreensão do problema. O problema em si é o sofrimento. Mas quem é esse elemento no sofrimento? Nós não temos interesse em investigar esse elemento. E nem temos o menor interesse em estudar o problema, que é o sofrimento. Aqui eu quero lhe convidar a investigar a verdade do sofrimento. Qual é a realidade do sofrimento? Se queremos a solução de um problema, nós não podemos trabalhar fora do problema. É dentro do problema que encontramos a resposta para o problema. O problema em si é o sofrimento. Mas o que é esse problema? Nós nunca nos aproximamos para ver. Não temos olhos para investigar a natureza do problema. Tudo que queremos é nos livrar do problema. Solução do problema é o fim para o problema. A não solução do problema é a continuidade dele. O ponto é que ele está presente em razão daquele que está dentro da experiência, que é o eu. Se o problema aqui é o sofrimento, quem é esse eu no sofrimento? Se vamos investigar a natureza do problema, a estrutura do problema, o problema em si, nós não podemos separar o problema daquele que sofre. É aqui que nos deparamos com a maior de todas as dificuldades. Porque o nosso condicionamento psicológico, a nossa forma de pensar e sentir a vida, é a partir de uma identidade que se separa dela. Uma identidade que vê a vida como um elemento à parte. Esse elemento vê a vida como algo separado dele mesmo. Assim, os problemas surgem lá, me afetam aqui. Eu tenho que me livrar dos problemas. Eu tenho que me livrar dessa dificuldade ou daquela outra dificuldade, daquilo que está produzindo sofrimento para mim. Aquilo está fora. Agora, se nos aproximamos disso, um olhar próximo, bem próximo mesmo, irá nos mostrar o problema. Ao ver o problema, você percebe que só há problema aqui. É nesse mim, é nesse eu. Se há sofrimento, o eu sofredor está presente. De outra forma, não haveria sofrimento. Não há como você separar o sofredor do sofrimento. Isso é uma ilusão. Não existe nenhum sofrimento separado daquele que sofre. Não existe nenhum sofredor separado do sofrimento. Quando há sofrimento, lá está o sofredor. E a ideia de que o sofrimento está fora, fora de quem? Quando você está com raiva, a raiva está separada de você? É um elemento à parte? Tem você e a raiva? Quando você está triste, tem você e a tristeza?
As pessoas perguntam como vencer o medo. É a mesma coisa. Quando o medo está presente, tem você e o medo. Você pode dizer ao medo: fica aqui e me deixe em paz. Você pode negociar com ele, conversar com ele, dialogar com ele. Você é o medo? Não há qualquer separação entre você e o medo. A experiência do medo é o experimentador. No medo, o experimentador é a experiência. O medo é o medroso. O sofrimento é o sofredor. A raiva é o raivoso. A preocupação é o preocupado. Você não separa o preocupado da preocupação, o medo do medroso, a raiva do raivoso, o sofrimento do sofredor. Não há como haver uma separação. Apenas o pensamento está criando essa ideia para lidar com essa dada situação. A realidade, o fato, a verdade é o medo. Estamos lidando com o fato, com a realidade, com a verdade do medo. Mas lidar com esse medo é o medo nele próprio. Então, como é que o medo pode se separar para fazer algo contra ele mesmo? Como a raiva pode se separar em alguém com raiva, se é só raiva? Reparem que aqui está a chave para o fim do sofrimento. O fim do sofrimento implica o fim da experiência, que é o fim do experimentador. Então, o fim do sofrimento é o fim do sofredor. Então, não se trata de vencer o medo, porque o processo é o mesmo. O fim do medo é o fim do medroso. Não há como o medo vencer a si próprio. É possível o fim para o medo. Quando compreendemos esse movimento de resistência à experiência, um movimento que só é possível quando o experimentador se separa da experiência para fazer algo contra ela. Aqui no caso, a experiência é o medo e o experimentador é o medroso. Como vencer o medo? Não é possível. Você pode gerenciar, negociar, fazer algo com o medo. E é isso que, em geral, as pessoas estão fazendo. Elas estão escapando, elas estão aprendendo a controlar, a fazer algo que ela possa, naquele momento, se afastar daquela condição. Esse afastamento, essa forma de lidar com isso, de controlar isso, não é o fim do medo. É uma forma de temporariamente escapar ou fugir da experiência. Tudo aquilo que você acredita ter vencido, nesse nível, a nível psicológico, é uma ilusão. Você terá que vencer de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Isso significa que você nunca venceu. Você nunca venceu porque você não pode vencer o medo, porque você é o medo quando o medo está presente. Você é a raiva quando a raiva está presente. Nós aprendemos em nossa cultura, e isso é uma questão de tradição e cultura humana que nós recebemos, que nós temos que vencer. A ideia em nós é sempre de vencer. Alguém nesse movimento para vencer. Assim nós temos que vencer. A ideia que temos de vida é uma vida
que temos que vencer, temos que lutar, temos que combater. Há uma separação entre você e a vida, entre você e a experiência. Algo completamente ilusório, completamente falso. A realidade do seu ser é a realidade divina. Não carrega medo para ser vencido. Não carrega sofrimento para ser transcendido ou vencido. Ou dele fugirmos. A natureza do seu ser é amor, é felicidade, é paz. Não é algo dentro desse modelo do sofrimento ou do medo. Precisamos descobrir a verdade de que a experiência não está separada do experimentador. Quando um pensamento está presente, nós temos o mesmo processo. A ideia é que você é alguém separado do pensamento para vencer o pensamento. Por isso que as pessoas querem se livrar dos pensamentos negativos. Elas perguntam como lidar com pensamentos intrusos, como lidar com pensamentos negativos, com pensamentos ruins, porque a ideia é o pensador podendo lidar com os pensamentos, como se houvesse um pensador separado dos pensamentos. Veja, é um condicionamento de cultura que nós recebemos. A ideia de alguém aqui presente, por exemplo, falando, e alguém aí ouvindo. A ideia de que você está dentro do corpo, como sendo uma entidade presente dentro da experiência do corpo, da mente e do mundo. O que temos presente é um movimento único, que é o movimento da vida. Não há alguém presente na experiência do viver, há só o viver, e esse viver é a vida. Não há alguém presente na experiência do pensar. O pensar é um movimento do pensamento, um movimento cerebral nesse mecanismo, um movimento de reação e resposta de memória a um estímulo visual, auditivo, sensorial. É assim que os pensamentos se processam dentro de cada um de nós. Então, repare, nós temos que investigar tudo isso para irmos além desta ilusão, que é a ilusão de alguém presente, para vencer o medo e para se livrar do sofrimento. Notem que isso está presente porque há uma ideia de alguém que está presente. Essa ideia é uma imagem que o pensamento tem criado a respeito de quem é você. Se eu pergunto quem é você, você tem uma descrição da pessoa que você é. A pessoa que você é um conjunto de memórias, lembranças. Tem um nome, tem uma história, um passado. Repare, tudo isso é um registro de memória no cérebro que você declara, dizendo que isso é você. Identificado com o corpo e com a mente, com essa história, o pensamento criou uma imagem. Esta autoimagem que o pensamento criou é a pessoa que você acredita ser. É necessário acompanhar isso com calma. Observar dentro de você todo esse movimento que é o movimento do pensamento, da memória, das lembranças, recordações, que dá formação a esta autoimagem que está sofrendo e atribuindo o sofrimento a uma experiência externa. A presença de uma experiência à parte e separada dela mesma. Isso é uma história desta autoimagem
desta identidade que é o eu, o ego. Ter uma aproximação da verdade do seu ser é se despir de toda essa ilusão. Há uma realidade presente que não está no tempo. E quando eu digo não está no tempo, eu estou dizendo que essa realidade presente não tem uma história que vem do passado, como esta pessoa que você acredita ser tem. A história da pessoa não é algo que aconteceu para uma entidade presente, mas é algo que deu formação à ilusão de uma identidade aqui, nesse instante, que está presente. A ilusão de uma identidade presente recebeu a formação de todas essas experiências que esse corpo e essa mente passou ao longo de todos esses anos. Toda essa história, notem, essa história é a história do eu, da pessoa. Aqui, quando tratamos com você do despertar espiritual, da realização de Deus, da verdade do seu ser, estamos falando do fim desta ilusão. Da ilusão de uma identidade presente sendo o centro de todas as suas experiências. Não há separação entre a experiência e aquele que está presente na experiência. Aquele que observa uma dada experiência e o observador, isso é um único fenômeno presente? Quando o medo está presente, a presença do medo é a única realidade. Não existe esse eu separado para vencer esse medo. Não existe esse eu separado, essa pessoa, para se livrar do sofrimento. Essa pessoa é o sofrimento? Essa pessoa é o medo? Esse observador é a coisa observada? O observador e a coisa observada é o único fenômeno? Quando um pensamento está presente, a ilusão é que há um pensador por detrás desse pensamento. Assim como quando o medo está presente, a ilusão é de que existe alguém nessa experiência do medo. Quando o sofrimento está presente, a ilusão é alguém sofrendo. Na verdade, o sofredor é o sofrimento. O medroso é o medo. E o pensamento é o pensador. Não há separação. Reparem como isso é importante, porque uma vez que você compreenda, tenha uma aproximação direta da experiência, sem colocar esta separação para fazer algo com isso, isso se dissolve. A experiência se dissolve porque o experimentador não está mais presente para lutar, para resistir, para querer fazer algo com a experiência. Em geral, nós vivemos dentro desse modelo. Aquilo que é prazeroso, o observador, que é o eu, o ego, quer mais. Aquilo que é doloroso, ele quer menos ou quer se livrar por completo. Então há sempre esse movimento de buscar ou de querer se livrar. Esse é um movimento que se assenta nesta autoimagem, neste eu, neste ego, neste modelo de ser alguém dentro da experiência.
Aqui estamos nos aproximando da realização daquilo que somos, da compreensão da verdade que está além desta dualidade, que é esse eu e o não eu, o experimentador e a experiência, o sofredor com o sofrimento, do qual ele quer se livrar. Aqui estamos tendo uma compreensão direta da verdade, daquilo que somos nesse instante. Nós não colocamos o elemento tempo para lidar com isso que aqui está. Trazemos consciência para esse momento. Esta consciência é a visão da realidade daquilo que aqui está. E quando há esta visão, em razão do fim desta separação, desta dualidade, essa experiência sofre uma tremenda alteração. É quando temos o fim para o sofrimento, o fim para o medo. A verdade do seu ser se revela nesse natural estado livre do eu, livre do ego, livre do experimentador, com a sua experiência, livre desse padrão de dualidade. Se não há esta separação, se não há essa dualidade, não há conflito, não há problema. Portanto, aqui a coisa mais importante é termos uma direta compreensão desta verdade, da verdade desta autoimagem, desta ideia de ser alguém. É isso que está criando todo tipo de desordem, complicação e dificuldades em nossas vidas. Sempre nesse nível de existência, nossos relacionamentos nesse nível, onde essa existência é a existência dentro dessa dualidade, há toda forma de complicação, há toda forma de dificuldade, há toda forma de dor. Porque o sentido do eu, do ego, que é essa ilusão da separação, nessa autoimagem você tem a ideia de que você está separado da vida, está separado de Deus, está separado da existência. E isso é sofrimento. É essencial termos uma aproximação da realidade daquilo que somos, indo além desse sentido de separação. A realidade está presente quando há um fim para essa condição psicológica de identidade egóica. Então, esse é o nosso trabalho aqui com você. Esta aproximação da experiência, seja ela qual for. Quando esse sentido do eu não entra nesta experiência, essa experiência é a vida. A vida como ela acontece, ela não produz sofrimento. A interpretação da vida a partir deste eu, que é esse elemento que se separa da vida, se vê como uma entidade ou identidade separada da existência, podendo controlar, resolver, fazer do jeito que ele deseja. É isso que está sustentando esta condição de sofrimento, de medo, de ansiedade, de depressão, de angústia. Essa dor da solidão, essa insatisfação que tem sido nossa vida nesse centro ilusório que é o eu, o ego, tudo isso desaparece. Quando você tem a visão da verdade do seu ser, isso requer esse estudo de si mesmo.
Um olhar direto para todo o movimento do pensamento, do sentimento, da emoção, da sensação, do que acontece na vida, o que ela representa nesse momento. A ciência desta aproximação de si mesmo é autoconhecimento. E quando há autoconhecimento, uma porta se abre que revela algo fora da mente egóica, desta consciência do eu, que é a consciência que sustenta esta condição de separação. Então a realidade do seu ser não é algo que está dentro desse modelo, que é o modelo da história, da memória, da lembrança, das recordações deste personagem, algo dentro desta autoimagem. Isso não está presente quando a realidade do seu ser floresce. A iluminação espiritual, o despertar espiritual. Os nomes são diversos para esse natural estado livre de contradição, de conflito, de sofrimento e medo. Assim você não se livra do sofrimento, você não se livra do medo. Em sua natureza essencial fica claro a ilusão do sofrimento, assim como a ilusão do medo. A natureza do seu ser é a verdade que transcende tudo aquilo que o pensamento possa construir, possa idealizar, possa imaginar a respeito de alguém, de uma entidade, de uma identidade presente. Não há esse alguém. Não há essa identidade. Não há este eu. Um olhar assim, um escutar assim, um viver assim, é a vida sem este centro, sem esta ilusão da separação, da dualidade. Essa dualidade, esse modelo de ser alguém, nesta autoimagem, está presente nesta visão equivocada. Nesse modo condicionado de perceber a realidade do momento. Então, esse é o nosso trabalho aqui com você. Nós temos um outro canal chamado Mestre Gualberto, onde temos lá centenas de vídeos. Você pode acessar esse canal. Estamos trabalhando, aprofundando esse assunto com você, que é o assunto do despertar, da realização da verdade, da realização de Deus. Além disso, temos encontros online nos finais de semana. Sábado e domingo, onde estamos juntos investigando isso, tomando ciência disso, através de perguntas e respostas. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros nos finais de semana. Temos encontros presenciais e também retiros. Então, se isso é algo que faz sentido para você, já deixa aqui o seu like, já se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, faz sentido, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. A individualidade é um conceito, é uma ideia. Então nós temos essa crença, a crença da individualidade. E o autoconhecimento é a constatação de que a verdade do seu ser é a verdade da vida.